Filipenses capítulo 4, versículo 9. Todos conseguiram encontrar? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Meus amados irmãos, Paulo, ele escreveu essa carta enquanto estava preso, provavelmente lá, quando estava preso em Roma. Ele escreve essa carta entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. A carta, ela foi enviada aos cristãos da cidade de Filipos, na Macedônia. E o que Paulo queria com esta carta? Uma das coisas era encorajar os destinatários a adotarem um estilo de vida que agrada a Deus. Adotarem um estilo de vida que agrada a Deus. Nós temos que viver de acordo, uma vida de acordo que venha a agradar a Deus. Paulo incentiva os crentes a seguirem o seu exemplo. E qual era o exemplo, o testemunho de Paulo? Era exemplar. Paulo, uma certa feita, ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é que Paulo estava falando, dizendo com isso? Ele havia renunciado à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Será que Paulo não tinha sonhos, vontades, desejos? Mas Paulo renunciou todos esses desejos, vontades suas, sonhos, para fazer a obra de Deus. Uma certa feita, Paulo disse assim: olha, eu sou judeu igual aos outros discípulos, eu tenho o direito de me casar também. Pedro era casado, ele tinha uma sogra, Jesus curou a sogra de Pedro, ela estava com febre. Paulo está dizendo: eu sou discípulo igual aos outros, aos demais, eu tenho o direito de casar. Mas ele abriu mão do casamento para fazer a obra de Deus. Mas pastor, e uma pessoa que faz a obra de Deus não pode casar? Mas a situação de Paulo era diferente. Paulo disse uma vez: olha, eu tive cidade que eu tive que me fazer de morto, outra eu tive que sair fugido para pregar o evangelho. Imagina, com família. Paulo disse assim: eu trabalhei de dia, trabalhei de noite para não ser pesado a ninguém. Por quê? Porque Paulo fazia isso, trabalhava e à noite ainda pregava o evangelho. Porque Paulo, aonde chegava, ele abria um trabalho, uma igreja, deixava um pastor e seguia mais adiante para abrir outros trabalhos. Imagina Paulo abrindo trabalho, o que é que o povo ia dizer? É mercenário. Então Paulo abriu mão até das ofertas, do dinheiro da igreja, e trabalhava e pregava o evangelho de noite, para que as pessoas não viessem degrinir a sua imagem, falar do evangelho e dizer que ele era um mercenário. Então Paulo, ele chega e diz também uma certa feita à igreja: olha, sedes imitadores de Deus. E como é que se imita a Deus? Como é que se imita uma pessoa? Quando a gente vê as pessoas, vê uma pessoa, se espelha nela e começamos a imitar. Mas Deus, que é Espírito, como a gente pode imitar a Deus? Paulo estava falando sobre a essência de Deus, a atitude que nós devemos ter, andar, como é que nós devemos nos comportar. Provérbios capítulo 4, ele disse: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito, dia perfeito. O que é isso? O modo de agir e viver do crente. Ele estava na treva, vai passando para a luz, passa para a luz e vai mudando de vida, de testemunho, é tudo de bom. Então Paulo, outra vez, ele chega e diz, ele primeiro diz: ser imitadores de Deus, e depois ele diz: sedes os meus imitadores. Por quê? Porque Paulo tinha testemunho, Paulo tinha um comportamento exemplar. E agora ele escreve entre os anos 60 e 62,
essa carta à igreja que está na Macedônia, a igreja de Filipos, na cidade de Filipos, que era uma cidade muito importante, província de Roma. E ele, nesse versículo 4, esse capítulo 4 da carta aos Filipenses, esse versículo 9, Paulo diz: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em quem? No mundo? Nas pessoas do mundo? Nos famosos? Nos imperadores? Nos governadores romanos? Não, ele diz: em mim. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, Paulo está dizendo: olhem para mim, veja o que eu ensinei, veja o que vocês veem em mim, veja o meu testemunho, o meu comportamento, o meu proceder. Faça da mesma forma. Ah, irmão, que coisa linda, não é? A gente olhar para um irmão, olhar para um pastor, olhar para uma pessoa da igreja e dizer assim: é um comportamento exemplar, vou me espelhar nessa pessoa. Veja a responsabilidade que temos de alguém olhar para nós e querer se espelhar em nós. Agora, melhor e mais maravilhoso ainda é as pessoas ter esse pensamento, essa visão da gente, olhar para nós e querer se espelhar em nós. Isso é lindo e glorifica o nome de Deus. Paulo está aqui encorajando aos destinatários desta carta de Filipos adotarem um estilo de vida que agrada a Deus, porque ele andava e ele tinha um estilo de vida que agradava a Deus, ele fazia de tudo para agradar a Deus, e ele agora está estimulando a igreja a andar de uma forma que também agrade a Deus. E olha, irmãos, quantos de nós temos falhado nesse sentido de agradar a Deus? Sim ou não? Ai, irmãos, muitos de nós estamos falhando no sentido de agradar a Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos muito preocupados em fazer a nossa vontade, em fazer o nosso querer, e esquecemos Deus. Colocamos Deus em segundo plano. Mas Paulo está aqui chamando a atenção, exortando os irmãos para que viva de uma forma que glorifique o nome de Deus. E ele diz: olhe para mim, veja como eu andei, veja o que eu falo, o que eu ensino, faça da mesma forma, obedeça, atenda. Irmão, sabe por que muitos de nós, a igreja de Cristo, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando necessariamente para esta igreja que está aqui hoje, os irmãos que estão aqui dentro desse templo, mas eu falo de uma forma geral da igreja universal. E quando eu falo da igreja universal, eu estou falando de uma igreja que está, não é de um ministério neopentecostal que existe, mas eu estou falando da igreja no mundo inteiro. Sabe por que estamos numa situação assim? Muitos fazendo a vontade, sua vontade, a vontade própria, e não dando a mínima para fazer a vontade de Deus. É porque nós estamos negligenciando a palavra, não queremos mais ouvir a palavra, não temos prazer de ouvir a palavra, estamos muito preocupados conosco, fazer a nossa vontade, atender os nossos anseios. E Deus, como é que fica? E consequência disso, vivemos uma vida pobre espiritualmente, uma vida sem contato com o céu, uma vida sem intimidade com Deus. Nós já não sentimos mais a presença do Espírito Santo. Para crente se alegrar, eu estou falando com raríssimas exceções, para crente se alegrar hoje, nós precisamos de contratar cantores, banda, fazer festas, organizar tantas coisas, fazer eventos fora da igreja, tanta coisa a fazer para que o crente se alegre. Eu não estou falando em sentir presença não, mas para que a alegria do crente fique estampada, aquela alegria no rosto do crente. E o que é isso, irmão, se não é uma vida que estamos vivendo separada de Cristo?
Não sentimos mais necessidade do Espírito Santo. Não sentimos mais sede do Espírito Santo, como o salmista disse: a minha alma sente sede de ti, Senhor. Já não importamos mais para as coisas de Deus. Já não temos mais tempo de orar, de pegar a Bíblia para meditar numa palavra. Já não queremos mais vir para culto de doutrina, círculo de oração, consagração, escola dominical. Mas basta fazermos um bolo, um refrigerante, uma festa, a igreja vem, se alegra. Irmãos, isso não é buscar a presença do Espírito Santo. Não era isso que Paulo ensinava. Não era isso que Paulo estava chamando a atenção da igreja nesse versículo 9 do capítulo 4 do livro da carta aos Filipenses. Paulo estava chamando para um compromisso com Deus, para andar numa vida digna, uma vida com compromisso com Deus, dando testemunho, porque tanto a igreja ia crescer em espírito, e também aqueles irmãos que estavam na igreja ia se alegrar, ia se espelhar em outros irmãos, como Paulo era, o comportamento de Paulo, como também as pessoas do mundo iam respeitar a igreja, iam glorificar o nome do Senhor, e com isso as pessoas viriam também para a igreja, para ter a presença do Espírito Santo, como aquela igreja em Filipos teria também, imitando Paulo. Mas hoje, irmãos, o que nós vivemos, temos homens até compromissados com a palavra de Deus, crentes compromissados, homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus, para dar um bom testemunho, pastores que ensinam a palavra, e esses que ensinam a palavra são até rejeitados. Mulheres e homens de Deus no meio da igreja, com compromisso com a palavra, e esses são rejeitados. Dizem, só querem ser santo. Ora, e não é para ser santo. As pessoas estão rejeitando essas pessoas. Sabe por quê? Porque essas pessoas agora não querem mais viver uma vida santa, uma vida com compromisso com Deus, mas querem fazer a sua própria vontade em vez de fazer a vontade de Deus. Elas não estão se importando qual é a vontade de Deus para a vida delas, mas elas querem saber o que elas querem que aconteça na vida delas, aquilo que ela já projetou, sonhou, desejou para elas. Quer ver uma coisa? Essas pessoas dentro da igreja, elas não estão preocupadas se a obra está bem, mas ela está preocupada se ela vai bem na obra. O que é isso, pastor? A igreja pode estar satisfeita, alimentada, o pastor pode ser um pastor compromissado, de bom testemunho, como Paulo era, falava a verdade, exortava, ensinava, com bom testemunho, cobrava na hora que tinha de cobrar, amava, mas cobrava também. Só que essas pessoas que não querem compromisso com Deus, não querem fazer a vontade de Deus e sim a própria vontade, essas pessoas não ficam satisfeitas vendo a obra estando bem. Por quê? Porque a obra está bem, sim, mas elas não estão bem dentro do seu ser, dentro de si. Então, elas não querem saber se a obra está bem, elas querem saber se elas estão bem, ou seja, elas querem se dar bem. Aí Paulo diz: o que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso fazer. Mas sabe qual é o problema de muitos de nós? É que em vez de nós nos inspirar em pessoas como Paulo, pastores como Paulo, nós estamos nos inspirando em pastores ou falsos pastores, ou em pessoas que não têm compromisso com Deus, descompromissadas com o Evangelho. O perigo está aí. O YouTube, a internet está cheio de... como é o nome que chama? É coach, coach. Olha, não é pastor, é coach. Esses arrastam milhões de pessoas. Vá na página dessa pessoa, vai lá, tem muitas pessoas seguindo essas pessoas, porque elas querem palavras agora para alimentar o ego delas.
palavras de autoajuda. E não importa a vida que elas estão vivendo, essas pessoas vão chegar sempre com a palavra de autoajuda, para autoestima para essas pessoas. Ora, e Deus vai permitir falar: não, olha, você está no erro, está no pecado, você está com avareza, você está orgulhoso, mas continue assim, vai passar a mão na cabeça? Não, Deus vai exortar, Deus vai corrigir. Mas essas pessoas não querem. O problema nosso, da igreja, nesse final de tempo, é que nós, em vez de estarmos nos inspirando em homens e mulheres de Deus compromissadas com o Evangelho, estamos nos inspirando em pessoas sem compromisso nenhum com Cristo. Qualquer evangelho que está oferecendo aí, as pessoas estão indo atrás só para se dar bem. Mas Paulo, ele faz algo aqui, ele alerta a igreja, ele ensina a igreja, ele diz: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e viste em mim, nos outros não, naqueles que não têm compromisso não, mas em mim, isso fazei. Ande da forma que eu estou andando, me imite e faça o que eu estou fazendo. Paulo está dizendo. Filipenses capítulo 3, versículo 17, veja o que ele diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Olha o que é que Paulo está dizendo, veja como Paulo está dizendo: olha a minha vida, olha o meu testemunho, olha o meu comportamento. Talvez se Paulo tivesse família, ele dizia: olha para a minha família. Talvez se Paulo tivesse casado, tivesse filho, ele dizia: a minha esposa, o meu filho faz a obra, é compromissado com a obra, é aplicado na obra. Olhe para nós, veja o cuidado que nós temos com a igreja, com a sua vida, porque um pastor que ama e é compromissado com a obra, até quando ele exorta, quando ele corrige, quando ele chama atenção, é porque ele ama. Paulo estava dizendo: rapaz, será que um pastor feito Paulo, que estava sendo apedrejado, ele teve que se fazer de morto, ele era preso, ele era perseguido? Será que um homem desse trabalhava de dia e de noite, de dia, o tempo todo, e à noite pregava o evangelho? Será que o homem desse não amava a obra? Abriu mão de tudo, renunciou de tudo. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, têm renunciado tantas coisas para fazer a obra? Será que essas pessoas não têm compromisso com a obra? Não amam a Deus, não amam cada ovelha? Então, se essas pessoas amam, quando elas chamam a atenção, não é para o crescimento dessas ovelhas, desse povo de Deus, mas em vez da pessoa reconhecer isso, as pessoas se revoltam. Aí Paulo está dizendo aqui novamente: sede também meus imitadores. O problema é que novamente a gente está imitando demais o mundo. Novamente nós estamos imitando pessoas que fizeram a coisa errada. Um se rebela aqui, abre um comércio ali, porque eu chamo comércio. Não quero ofender ninguém, mas é uma realidade. Tem gente que não quer estar embaixo de uma submissão, de uma obediência, não quer esperar, e eles fazem o quê? Andam em todo tipo de ministério de igreja, passa por todo tipo de lugar e não fica em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque essas pessoas querem ser líder, e quando não é chamado para ser líder, porque não tem um chamado de Deus, porque quem escolhe é Deus, elas ficam frustradas e saem revoltadas e colocam o ministério para elas, e ali aquelas outras pessoas já ficam de olho observando elas, e em vez de olhar para Paulo, ficam olhando para essas pessoas e vão atrás. Mas Paulo está dizendo: sede também meus imitadores. Não imite Anitta, não imite Xuxa, não vai imitar essas pessoas aí do mundo, não vai imitar quem fez uma coisa errada. Não imite não, porque eles vão ter as consequências deles. Vocês imitem Paulo está dizendo: veja o que eu ensino, veja o que eu falei, veja como é que eu falo, veja como é o meu comportamento, e faça da mesma maneira. Sedes meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo
o exemplo que tendes em nós. Ele disse: tenha cuidado no exemplo, tenha cuidado no testemunho. Vamos ficar quietos para a gente ouvir a palavra? Tenha cuidado no testemunho, porque para onde nós vamos, para onde a gente anda, para onde a gente chega, pelo menos tem um par de olho nos observando. Em vez de a gente olhar e nos espelhar para homens e mulheres compromissadas com bom testemunho, nós estamos ouvindo e acreditando e seguindo qualquer tipo de evangelho. Veja o que é que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Acharam não? Eu vou ler. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha só, o qual não é o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Tem gente que quer transtornar o evangelho de Cristo. Você sabia disso? Tem pessoas que querem transtornar o evangelho de Cristo. Não estão satisfeitos. Quando estão no ambiente, fica de cara feia, se sente todo importante. Não tem gente que é aquela cara que parece que nasceu no navio. Já viu aquelas pessoas que parece que a cara parece que nasceu no navio, é toda enjoada, fica toda separada dos outros, toda separada dos outros, toda importante. O qual não é outro, mas alguns, tem alguns, a gente tem que ter cuidado. Não é todo mundo que a gente tem que dizer assim, mas fulano é um homem de Deus, mas fulana é uma mulher de Deus. Olha, ela fala, ela quer exortar, ele fala, ela exorta. Meu filho, isso muita gente sabe fazer, até que não é crente. Eu vejo pessoas que não é crente falando até em línguas, imitando línguas. Falando não, imitando. Eu vejo na internet, tem até estudo, pessoas que são satanistas, falando da Bíblia, dizendo, dando referência, dando capítulo, versículo, dizendo sobre personagens bíblicas e falando sobre episódio da época. São crentes? Não, satanistas. Ateus eu vejo, eu já vi falando da Bíblia. Agora nós, só porque a gente vê uma pessoa, só porque está ali, só porque está na igreja, só porque... E a gente fica, olha, fulano é crente, fulano é crente. Meu filho, você só está vendo a casca, mas dentro do coração que está vendo é Deus. Nós temos que saber se uma pessoa é de Deus, não é pelas línguas, não é porque ela prega, não é porque ele prega, não é porque ele fala e recita versículos bíblicos, não. É o comportamento, o testemunho. Paulo disse, olhem para mim. Tudo que vocês viram de mim, ouviram de mim, vê o meu comportamento, aí vocês façam também em mim. Porque Paulo estava dizendo, faça uma análise. Veja. Me observe. E depois vocês dizem, se eu sou ou não sou um homem de Deus. Aí sim, aí vocês imitam. Mas muitas vezes nós queremos imitar até quem não é. Creio só porque falou meia dúzia de palavras de versículo. Não é assim não. Porque tem pessoas no meio da igreja que quer transtornar o evangelho. E nós temos que saber disso. Pastor, só quem não sabe disso é quem? É quem não vem para culto de doutrina. Só quem não sabe disso é quem não vem, frequenta culto de ensinamento. Aí fica assim, ó, pegando borboleta, caçando borboleta. Mas quem tem intimidade com a Bíblia, sabe que tem dentro das igrejas, no meio do evangelho, tem pessoas que transtornam o evangelho de Cristo. Está aqui, ó, o qual não é outro, mas alguns que vos ele sai inquietando, ele sai de porta em porta chamando. Daqui a pouco começa a ligar para um crente, ligando para outro. Sabe o que é que faz? Essas pessoas estão junto com você o tempo todinho. Aí não liga para você, não se importa com você. Às vezes dá a paz do Senhor a você a pulso.
Se alguém lhe elogiar, bota uma cara desse tamanho, porque não suporta ver alguém lhe elogiando. Se você tem uma oportunidade, cresce um pouquinho dentro da igreja. Tem gente que já fica com cara feia, com ciúme. Mas basta ela querer se afastar, dizer que não dá certo, não quer, para transtornar o evangelho. Quando começa a transtornar o evangelho, aí começa logo a ligar para você. Mas menino, tu é tão maravilhoso. Menina, tu é tão maravilhosa. Tu é uma bênção. Eu estou orando até por ti, eu vou orar por ti. Eu tive uma revelação, eu quero um versículo para ti nessa noite. E por que você não fazia antes isso? Por que você não chegava antes para essas pessoas? Por que você não chegava, visitava essa pessoa e dizia: meu irmão, eu vim aqui falar com você. Minha irmã, faz tempo que tu não vai para a igreja. Tu faltou um culto de ontem, eu vim aqui saber se tu estava precisando de alguma coisa. Porque eu te amo, porque toda noite, quando eu dobro o meu joelho, eu oro por você. Eu oro pelo teu esposo, eu oro pela tua esposa, eu oro pelos teus filhos, eu oro pela nossa igreja, eu oro pelo nosso pastor, pela nossa dirigente, pelo conjunto. A irmã que cantou ontem, cantou tão belo. A irmã que pregou tão uma palavra tão edificante. Eu vou orar para Deus dar mais graça a ela. Não fazem isso. Porque elas só fazem depois. Porque elas querem transtornar o evangelho e trazer pessoas para elas, para que pessoas imitem elas também. Imite eles. Aí Paulo está dizendo: tenha cuidado. Só erra quem quer. Olhe. Ninguém nos sente demais para não saber quem está verdade, quem está certo, quem está errado. Quem está fazendo o que agrada a Deus e quem está fazendo o que desagrada a Deus. Paulo está dizendo: qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Cuidado, que tem pessoas que querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda, olha só, ele vai no versículo 8, ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldição. Outros vão querer ensinar outra coisa a vocês, outros vão querer persuadir a você, mas se ele chegar, porque eles querem transtornar o evangelho, eles vão contar a versão deles. Ele vai dizer que isso é besteira, ele vai dizer que não pode ser assim, ele vai dizer que isso é coisa de homem. Mas Paulo está dizendo: mas se ele, um anjo, ou eu mesmo, ou um anjo descer aqui e falar um outro evangelho, fora esse que eu tenho pregado aqui, considere a maldição. E o que é que nós estamos fazendo, irmãos? Nós daqui a pouco a gente olha ver um negócio ali esquisito. A gente vê assim: oxe, esse irmão, essa irmã fazendo uma coisa dessa, já escandalizando o evangelho. Esse irmão essa irmã tem um comportamento impróprio para um crente. Esse irmão e essa irmã, elas estão fora da Bíblia, das recomendações bíblicas, dos ensinamentos bíblicos. Basta a gente ficar revoltado com qualquer insatisfeito aonde estamos, daqui a pouco a gente está lá junto com aqueles irmãos. Já percebeu isso? Que nós somos assim? O evangelho, o outro evangelho sendo pregado, Paulo está dizendo: não vá não. Se outro pregar outro evangelho, considere anátema. A gente até estava considerando, mas na hora que somos contrariados, a gente já está lá. Junto com o outro evangelho que Paulo está dizendo: cuidado. Agora tem uma coisa: Paulo está ensinando, exortando, incentivando a igreja a ser imitador dele, parecido com ele, porque ele estava sendo parecido com Deus. Agora ele não estava dizendo: ou vai, ou eu vou lhe obrigar, não. Isso aqui é com quem quiser. Quem vem para ouvir a palavra, quem ora, quem busca, quem aprende, porque quem não aprende, fica vulnerável a esse tipo de coisa. Você sabia que tem pessoas na igreja que a gente está pregando e eles estão inchados, e a palavra, a verdade, não entra no coração, porque ele fala um bloqueio. Eles fecham a porta do coração e a palavra não pode mais entrar. E qual é o resultado disso? A consequência é que eles estão tão inchados que eles se contaminam, e daqui a pouco eles estão aonde eles criticavam, agora eles estão abraçando. Mas ainda se que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncia um outro evangelho,
além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9, ele continua dizendo assim: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Está sendo aprendido? Não está aprendendo? Paulo disse: veja tudo que eu ensinei, veja tudo que eu preguei, veja o meu comportamento, veja que eu estou ensinando a vocês. Eu estou ensinando o evangelho de Cristo, estou ensinando a palavra de Deus. Se outro ensinar outra coisa, considera anátema. Eu não já estou dizendo a vocês, acreditem em outro evangelho, quem quer? Sim ou não? Versículo 10 ele diz: porque persuado, veja só, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Alguns querem transtornar o evangelho, causar perturbação, causar perturbação, modificar a ordem, desorganizar. Não pode ser assim não. Eu não concordo com isso não. Você não concorda, mas é o evangelho, meu filho. Não é você que tem que concordar, não é Deus que tem que concordar com você não. É você que tem que concordar com Deus. Aqui não pode ser modificado não. Já tem uma planta aqui, olha. Nós seguimos aqui, ó. A Bíblia é a nossa regra de fé. Alguns estavam querendo transtornar o evangelho. Paulo está dizendo: será que eu sou persuadido por alguém? Porque tem pessoas que querem persuadir. Faça assim, faça desse jeito. Para que essa igreja fazer isso? Para que dar oportunidade a esse irmão? Por que não me consagra? Por que não faz assim nessa igreja? Por que não faz assim com o evangelho? Por que não prega desse jeito? Porque aqui o evangelho já está pronto, a palavra já está pronta. Nós agora não somos persuadidos por homens, somos persuadidos por Deus. Ou não seguimos a homens, seguimos a Deus. Paulo está dizendo: será que eu vou agradar a homens ou vou agradar a Deus? Paulo está dizendo: será que eu sou persuado por quem? Por homens ou por Deus? Eu vou agradar a homens ou a Deus? Esse persuado aqui é um particípio de verbo persuadir. É um particípio do verbo persuadir. Ou seja, eu sou persuadido por homens ou por Deus? Eu vou dar ouvido ao homem ou a Deus? Porque tem pessoas agora que querem chegar para o pastor e persuadir, manipular. Pastor, você tem que fazer assim, porque se o senhor fizer assim, nós vamos lhe rejeitar. Meu filho, você pode rejeitar, só quem não pode me rejeitar, só quem não pode rejeitar o pastor, só quem não pode rejeitar a igreja é Deus. Por isso que nós somos persuadidos por Deus. Paulo estava dizendo: me imitem, olhem para mim, veja como eu estou me comportando, veja o meu testemunho, porque eu me baseio pela palavra de Deus para agradar a Deus. Aí Paulo está dizendo: eu vou ser persuadido por homem ou por Deus? Eu vou seguir a homem ou a Deus? Eu vou agradar a homem ou a Deus? O problema de muitos de nós é que nós estamos querendo barganhar com o evangelho. Para nós sermos alguma coisa, nós estamos querendo: eu vou agradar, eu vou fazer isso, eu vou dar esse presente, eu vou ser bonzinho se o senhor fizer assim. Não, aqui já está pronto, é o evangelho, é desse jeito. Você que tem que se adaptar ao evangelho, não é o evangelho, é você não. Leia de novo Gálatas 1:10, por favor. Porque persuado eu agora homens a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha, eu vou ser persuadido por homem ou por Deus? Vou agradar a homem ou a Deus? Se eu estivesse sendo persuadido por homens, eu ia desagradar a Deus.
Paulo está dizendo: eu sou persuadido por homem ou por Deus? Quem me convence é homem ou Deus? Quem vai me mover, me induzir, é homem ou Deus? Quem vai me aconselhar é homem ou Deus? O problema aqui, irmão, se a gente for fazer a vontade do homem hoje, quando eu falo homem, é ser humano, homem e mulher. Amanhã, essa vontade do homem ou da mulher pode mudar. Porque a Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Nosso coração, ele é apaixonado por uma ou muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes, essa coisa que nós hoje estamos apaixonados, hoje, amanhã pode mudar. Você não vê que tem pessoas que estão lhe abraçando, fazendo juras de amor a você, amanhã elas mudam. Agora você vai seguir essas pessoas ou vai seguir a Deus? E quando o desejo, a paixão dessas pessoas mudarem, como é que fica a sua situação? Não é melhor você fazer a vontade de Deus? E outra coisa, às vezes você faz a vontade de um, você desagrada um montante de outras pessoas. Paulo está dizendo: eu não sou persuadido por homem. Eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Vocês olham para mim, vejam o meu testemunho. Analise, irmãos. Ainda tem homens e mulheres de Deus com compromisso com Deus, com a obra. Essas pessoas pagam preço, é rejeitado. Está pensando que Paulo não era rejeitado? Está pensando que Paulo não pagava preço? Mas Paulo botou no coração o propósito de fazer a vontade de Deus, de ser persuadido por Deus. Igreja, escute esse ensinamento que Paulo está dizendo à igreja de Filipos. Imite Deus, imite Paulo, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Tem o mesmo testemunho que Paulo queria que a igreja de Filipos tivesse: um comportamento, uma vida, viver uma vida que agrade a Deus. Viver uma vida que agrada a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, por favor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, fazei algumas coisas. Estão lendo não, né? A Bíblia. Fazei tudo. Para quê? Para a sua glória. O quê? Para a glória de Deus. Quer comais, quer beber. O que você fizer, fazer tudo. Esse tudo agloba tudo mesmo. Não fica nada de fora. A sua vontade tem que estar dentro da vontade de Deus. João diz isso na carta dele: quando nós oramos a Deus, se estiver dentro da vontade de Deus, preste atenção, dentro da vontade de Deus, ele atende a nós. Quer comais, quer beber, fazei tudo. Para quê? Para a glória de Deus. O problema é que nós queremos fazer para a nossa glória, para o nosso reconhecimento, para as pessoas nos reconhecer, para as pessoas nos recompensar, para nós nos tornarmos famosos. Queremos seguidores, não queremos mais ser seguidores de Cristo, mas queremos agora ser líder para pessoas, para termos agora seguidores. Vai dar errado. A Bíblia, Paulo está dizendo: para tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Quer comer, quer mais, quer beber, tudo que fizer, faça para a glória de Deus. O problema, irmãos, é que nós não temos mais amor, paixão para fazer as coisas de Deus. Nada que queremos mais fazer não é para a glória de Deus. Não queremos renunciar, não queremos mais fazer a vontade de Deus, queremos fazer a nossa vontade. Por isso que a igreja está nessa situação que está. E eu repito novamente, eu estou falando da igreja no mundo inteiro. Pessoas avarentas, amantes de si mesmo. Pessoas que só pensam em si, querendo ter a vantagem em tudo.
Se fizer o que elas querem, elas estão satisfeitas, é alegre, dá glória a Deus, dá paz Senhor a todo mundo, é sorrindo, é uma vontade de fazer as coisas, eu faço, só se tiver aplauso, só se tiver plateia. Se não tiver no anonimato, ela não faz. Se só for Deus que estiver olhando, elas não querem fazer. Por quê? Porque elas não fazem para Deus. Elas querem reconhecimento. O que comais é o que bebeis, que comais é o que bebeis, que tudo o que fizer, faça para a glória de Deus. Irmãos, o perigo é nós querer reconhecimento, querer que as pessoas nos reconheçam. Eu fiz, fulano não está nem observando, não está fazendo, para quem não é para a glória de Deus, não. Olha, não tem nada que eu faça para alguém que eu venha me arrepender e dizer assim, para que eu fiz isso? Fulano tão ingrato comigo, o problema é de fulano. A ingratidão dele vai ser ruim para ele, não para mim. Eu vou ter recompensa, porque a minha recompensa não é da terra, a minha recompensa é do céu. Jesus disse, dê com a direita que a esquerda não veja. Dê com uma mão que a outra não veja. Não toque trombeta. Se os homens te elogiar aqui na terra, tu já ganhasse o teu salário, tu já ganhasse o teu prêmio, a tua recompensa. O céu não te deve mais nada. Mas quando ninguém te recompensa, quando o mundo não vê, quando o mundo se trai com ingratidão, sabe o que o céu diz? Tem aqui, ó, tesouros no céu, tesouros no céu. Não junteis tesouro na terra, mas juntais tesouro no céu. O ladrão não vai roubar o teu tesouro que estiver no céu. A traça, a ferrugem não vai corroer para tomar o que é teu lá no céu. Aqui na terra vai tomar a tua posição, vão tomar o teu cargo, vão cair no esquecimento, vai cair no esquecimento do que você fez. Os elogios que hoje você receber, daqui a um tempo ninguém nem mais lembra, até quem te elogiou vai esquecer. Mas lá no céu, nunca vai esquecer. Fica registrado. Paulo não procurava a glória dele, mas sempre a glória de Deus. Quer comais, quer bebeis, tudo que fizer, fazei para a glória de Deus. Paulo não procurava a glória dele, mas sempre a glória de Deus. O bom testemunho para Deus ser glorificado. O problema é que tem muita gente querendo, não a glória de Deus, mas a glória de Deus. Eles não querem saber se a obra está bem, eles querem saber se eles estão bem. Se eles se der bem, eles podem estar onde for, meu filho. Eles não querem nem saber se Deus está no lugar ou não, eles querem saber se eles vão ser ovacionados, se dar bem. Mas isso é para a glória de Deus. Paulo está dizendo, se quer comais, quer bebeis, tudo que fizer, faça para a glória de Deus. A preocupação de Paulo era com a glória de Deus. Por isso que ele estava dizendo aos filipenses, me imite. Paulo está nessa carta aos filipenses, e no capítulo 4, principalmente no versículo 9, Paulo está ensinando, encorajando aqueles crentes, aos eleitores, a adotarem um estilo de vida que agrada a Deus, porque tudo que ele fazia e ele ensinava era para aquelas pessoas, Deus ser glorificado na vida daquelas pessoas. Mas o problema é que hoje em dia, quem que está ligando para isso? Todo mundo quer se dar bem. Quem está ligando para Deus? Quem está ligando mais para Deus, irmãos? Mas haverá um dia que todos nós vamos estar diante dele. Paulo disse, olha, vamos estar ante o tribunal dele. E vamos prestar conta de todas as coisas boas, mas as coisas mal também que fizermos, vamos estar prestando conta. Imagina você diante de Deus e dizer, não, Senhor, porque aqui na terra, alguém pode fazer algo de errado, e pode chegar lá em outro lugar, e contar uma vantagem, e ver a situação, e dizer, não, quem estava errado é ele, ela, eu não, eu sou um santo, olha minhas asas, isso aí, batendo asa foi de uma mariposa. Mas diante de Deus, o homem pode acreditar no que a gente fala, mas Deus,
quando chegarmos, estivermos diante do trono dele, ante o tribunal dele, o que faremos, o que vamos dizer a ele? Quando vier à tona as nossas mal obras, vamos nos defender como? As nossas atitudes, mau comportamento, mau testemunho. Quantas pessoas que vão deixar de dar glória a Deus ou vão se escandalizar pelas nossas atitudes e acham que isso não vai se abrir, isso não estará nos livros. João disse, eu vi aquele que estava sentado no trono, cujo céu e a terra fugiu da sua presença, e abriu o livro. Abriram-se também os livros. E que livros são esses? Deus disse para aquele povo que estava voltando do exílio, veio a primeira leva, vier a segunda leva, e vier a terceira leva, e voltaram do cativeiro da Babilônia. E quando eles estavam lá, eles estavam olhando que o povo que ficaram lá na terra, no lugar deles, estavam prosperando. E aquelas pessoas, prestem atenção, aquelas pessoas não serviam a Deus, estavam prosperando. E eles que serviam a Deus, estavam pagando um preço muito grande. E eles disseram, é inútil servir a Deus. Aí Deus ouviu e disse, duras são as vossas palavras. Aí eles agora retrucam, meu Deus. Ah, Senhor, que sensibilidade é essa, hein? A gente está errando em Senhor em quê? O que é que a gente está falando do Senhor? Aí Deus diz assim, vocês disseram, inútil é servir a Deus. Aí Deus começa a falar com eles, dizendo, olha, eu tenho um memorial diante de mim. E os livros, eu vi os livros, as obras. Deus está dizendo, está tudo registrado, viu? O que eles estão fazendo, o que vocês estão sofrendo, olha que tem registro. E o que vocês estão falando também. Vocês vão ver um dia a diferença do ímpio, do justo e do perverso. De quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Deus estava dizendo, tem um dia preparado. Haverá um dia que eu já determinei da prestação de conta. E Paulo diz, vamos estar dentro do tribunal. Faça o que quiser, ande do jeito que quiser. Bata o pé, dê mau testemunho, deixe e escandalize bastante o Evangelho. Você hoje pode não sentir uma dor de cabeça e achar que está tudo bem. Você pode contar a história que quiser, enganar, mentir. As pessoas podem acreditar na sua história. Só tem um ser que não vai acreditar na sua história, só vai contar a verdade porque ele é a verdade. Ele conhece o que está no coração de cada um e tudo que está registrado no livro, na memória de Deus. Paulo não procurava a glória dele. Tem gente procurando a glória dele. Tem gente que só quer se dar bem. Tem gente que só olha para si. Tem gente que só quer fazer a sua vontade, esquecer da vontade de Deus. Paulo estava dizendo, ande de uma forma que glorifique a Deus. Nós não estamos vivendo, irmão, estamos vivendo um tempo tão difícil para o Evangelho. Até que as igrejas estão cheias. Não, deixa eu corrigir, perdão. As igrejas estão inchadas, com raríssimas exceções, é claro. Muita gente na igreja não está, apesar que só em culto festivo, essas coisas. Mas orações não, doutrina, de pregar doutrina, o povo não quer. Porque é bíblico, a Bíblia diz assim, no final dos tempos, vão ter o quê? Comichão nos ouvidos, vai dar coceira. Quero não uma agonia dessa. Não querem. Mas é para se cumprir, que diz a palavra. Mas muitas igrejas aí estão cheias, pinta de qualquer coisa. Eu não vou nem entrar nesse mérito aí de cores, etc., luzes. Estão fazendo igreja de todo tipo, teatro, tudo para agradar o ser humano. Estão preocupados em agradar a Deus? Não. Eu não encontrei na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, um versículo dizendo, e o pastor, o seu pastor que ele pastoreou, na sua igreja, naquela placa de denominação,
Ele que vai escolher dedo por dedo, um a um, os que eles vão colocar no céu. Não. A única coisa que a Bíblia faz referência é dizendo, para zelar pelo pastor, porque ele ora e vai apresentar cada um ao Senhor com oração, dedicação, cuidando de cada um, cada ovelha. Mas ele escolher botar no céu, ninguém bota no céu, ninguém bota ninguém no céu a pulso. E nem tem autoridade para colocar ninguém no céu, nem tirar do céu. Paulo, ele estava ensinando aquela igreja a andar num comportamento exemplar, um comportamento que viesse glorificar a Deus. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10, ainda, versículo 32. Veja. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Olha só, lembra que a carta de Filipenses era Paulo mandando a igreja, exortando, encorajando a igreja a andar numa vida que desse um testemunho para glorificar a Deus? Agora, primeira carta de Paulo 10, 32, que lemos, ele diz o quê? Andai o quê? De modo que não deis escândalo. Andai de modo que não dê escândalos, nem a quem? Aos judeus. Quem mais? Nem aos gregos. E quem mais? Nem a igreja. Olhe para cá, preste atenção, por gentileza. Andai de uma forma, um bom testemunho. Veja como é que você anda. Você não é crente? Você não ensinou a muita gente? Você não quer exortar muita gente? Você, quando pega no microfone, você não quer passar carão em todo mundo? Você, quando chega num lugar que as pessoas, você quer que as pessoas lhe reconheçam como homem e mulher de Deus? Então ande de uma forma que não dê escândalo, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja. Olha, tem os judeus, tem os gregos. O mundo está aí olhando para nós. Tudo que eu e você fizer, o mundo está olhando. Se eles fizerem alguma coisa, os gregos fizerem alguma coisa, eles nem comentam, é natural para eles. Qualquer coisa que o mundo fizer é natural. Quer ver uma coisa? Eu posso dizer, eu posso falar. Pronto, eu vou dizer algo aqui com raríssimas exceções. Acontece assim, veja só, raríssimas exceções. O marido, uma pessoa que é do mundo aí o marido traz a esposa. Sabe o que é o conselho da família dela? Com raríssimas exceções, viu? Sabe qual é o conselho dessa mulher traída e das amigas? Diz assim: se fosse comigo, eu fazia o mesmo. Tu é que deixa. É ou não é assim? Eu estou falando com raríssimas exceções. Tem exceções sim, rara bastante. Mas naturalmente, diz logo assim: é porque tu é besta. Eu fosse tu, fazia o mesmo, pagava com a mesma moeda. Fosse comigo, eu fazia o mesmo. É porque tu é besta, tu não faz. Sabe por quê? No mundo é natural. Tudo que eles fazem, eles nem é natural. Vai eu e tu fazer. Vai eu e tu fazer, se não é escândalo. E tu não é crente não, é? Esse irmão é da tua igreja. Essa irmã é da tua igreja. Vem cá, o que aconteceu aqui? Ei, essa irmã, o que aconteceu? O que aconteceu com esse irmão? Sabe por quê? Porque é escândalo no meio do mundo. O mundo, quando vê qualquer coisa minha e sua, ele se escandaliza. E tu acha que Deus vai ser glorificado nisso? Qual é a cara que eu e você amanhã vai bater numa porta dessa e dizer: aceita Jesus, para a pessoa chegar e dizer: para ser igual a tu? Eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Qual vai ser a cara de uma pessoa dessa para pregar o evangelho aonde mora, aonde convive, aonde trabalha, aonde estuda, aonde entra no comércio para comprar alguma coisa? Paulo estava dizendo, ensinando aquele povo, encorajando os filipenses: adotem um estilo de vida que agrade a Deus. Olhe para mim, veja como é que eu ando. Veja quantas renúncias na minha vida. Sabe por quê? Crente, irmão,
Ser crente é trocar a nossa razão por Jesus. Ser crente é trocar a nossa razão por Jesus. Renunciar às nossas vontades. Esvaziar de nós mesmos e ser cheio de Jesus. Era o que Paulo dizia: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive. Ande de uma forma que não dê escândalo, nem a judeu, nem a grego, nem a igreja. Tem atitude nossa, irmão, que a igreja se escandaliza. Paz, meus irmãos, tem coisa crente que faz e anda. O comportamento delas é um comportamento que escandaliza não só o grego, não só os judeus, mas também a igreja. A igreja fica escandalizada. E você acha que uma igreja dessa vai olhar para você, vai olhar para uma pessoa que escandaliza e vai achar que é um homem e uma mulher de Deus? Por mais que essa pessoa se esforce, e sabe o que essas pessoas vão querer fazer agora? Elas colocam uma fantasia, uma máscara de ovelha, porque de ovelha não tem nada, se anda dando escândalo a Deus, se não obedece o Evangelho, se não se submete à autoridade do Evangelho, da palavra de Deus. São ovelhas? Não. Jesus disse: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Aquele que me ama obedece os mandamentos do meu Pai. São ovelhas que obedecem. Quem não obedece não são ovelhas. Elas colocam uma máscara de ovelhas. Aí sabe o que acontece? Quando dá um escândalo, ela volta a máscara de ovelha e fica: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Para todo mundo olhar assim: que ovelha. Aí sai na rua: eu quero trabalhar para meu Jesus. Jesus te ama, Jesus te ama. Pisa no pé. Elas tiram a máscara da ovelha e vai parecer a essência de lobo que elas têm. Porque a vontade, elas não glorificam a Deus, elas fazem a vontade delas. Paulo disse: ande de uma forma que não dê escândalo, nem a judeus, a gregos, nem a igreja. E como é que essas pessoas andam de uma forma escandalizando a igreja? Escandalizando. O povo do mundo fica até escandalizado e querem se dizer: não, eu sou crente. Aí começa, sabe? Depois que vê que o escândalo está feito, que acionou o botão da bomba e a bomba explodiu, bum! Chama a atenção de gregos, de judeus e até da igreja. Escandaliza. Aí a pessoa diz assim: eita, eu tenho que botar uma máscara de ovelha para eu sair como bom. Aí começa: irmão Leléu, Jesus mandou dizer: eu te amo. Aí já fala de uma forma amigável: tudo bom, irmã? Por que não falava assim antes? Só fala agora: oi, irmão Rô. Você fala: irmão Rô, tudo bem? Na baixúria. Por que não fala antes? Assim: ô, alô, irmã Vitória, como vai a senhora? Tudo bem, mulher de Deus? Por que não ligou antes? Porque sabe que agora o mundo está sabendo. Judeus, gregos, igreja A, igreja B, igreja C, de todo lugar está sabendo. Aí agora deve ser: vamos nos vestir, vamos botar uma lã, porque a gente com a lã, nós somos ovelhas. O problema, irmãos, é que nós podemos botar uma lã e passarmos até por ovelha. Mas naquele dia que Paulo disse que estivermos diante do trono de Deus, naquele dia que João disse assim: eu vi aquele que estava sentado no trono, o céu, a terra saiu, fugiu da sua presença, abriu o livro e abriu o livro da vida. Esse nome não tiver no livro da vida, essa ovelha, esse nome dessa ovelha não tiver no nome no livro da vida, pode ter pelo de ovelha, pode até dar leite de ovelha, mas se o nome não tiver no livro da ovelha, no livro da vida, não adiantou de nada. No dia que essa ovelha, fantasiada de ovelha, chegar diante do trono de Deus, eu sou ovelha, olha, e a terra de pé, mas diante do trono de Deus, quem está no trono para julgar, não se engana. Ninguém pode enganar ninguém. Para encerrar, irmãos,
1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. E eu encerro com esse. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Olha só, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, é o que diz? Diz assim, olha: mas havendo primeiro padecido, maltratado, e sido agravados, ofendido. Aonde? Em Filipos. Paulo tinha sido agravado, ofendido, maltratado lá em Filipos. Paulo, aonde chegava, era maltratado, irmãos. Mas veja o testemunho do Paulo, ele está dizendo: olha para mim. O problema hoje, irmãos, é que se não fizer a nossa vontade, a gente sai batendo o pé, reclamamos, discutimos, que produzimos até escândalo para quem não é crente. E a gente diz: não, eu sou crente, eu tenho razão. Não, neném. O teu comportamento te denuncia. As tuas atitudes te denunciam. Paulo está dizendo: mas havendo primeiro padecido, maltratado, e sido agravado, ofendido. Aonde? Lá em Filipos. Como sabeis? Vocês sabem. Paulo está dizendo: vocês sabem, a igreja está vendo como é que eles me tratam. Vocês estão vendo o que fizeram comigo. Sabe por quê, irmãos? Todas as pessoas que têm um compromisso com Deus, todas as pessoas que fazem um trato com Deus de falar a verdade, vão ser perseguidos. Tem um grande homem que foi o presidente dos Estados Unidos, que está em das histórias, das análises da história, que ele disse uma palavra dele, que ele disse assim: quer ganhar um inimigo? Fala a verdade. Quer ganhar um inimigo? Fala a verdade. Falou a verdade, você ganhou um inimigo. Paulo estava dizendo: eu fui havido primeiro padecido, sido agravados em Filipe, como sabeis, vocês sabem. Vocês sabem como eu estou sendo afligido. Mas veja o meu testemunho: eu não me vendo, eu não me dói, eu não preciso barganhar, fazer acordo, ser persuadido por homem. Eu sou persuadido por Deus. Vocês sabem, tornamos-nos ousados, dispostos em nosso Deus. Para quê? Para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, com grande batalha. É uma batalha, é uma luta. Pegar o Evangelho e ensinar para as pessoas que não querem ensinar, pessoas que querem reconhecimento, você nada se mantendo, sem se persuadir, sem se contaminar, sem baganhar, sem vender o Evangelho, sem dar mau testemunho, porque a carne tem hora que quer reinar e dizer: mostra que você está no comando, mas a gente troca a nossa vontade por Jesus Cristo. E Paulo estava dizendo para a igreja de Filipos: veja o meu comportamento, veja a minha atitude, e me imite. Vocês estão sendo pastoreados pelo homem de Deus, com compromisso com Deus, com atitude, com temência, com temente a Deus. Então me imite. Não seja persuadido por esse tipo de gente. Deixe eles para lá. Deixe eles para lá. Quem quiser dar escândalo, deixe para lá. Ai, irmão, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque o livro de Salmos diz assim: bem-aventurado o varão. E quando ele fala varão, outra vez eu digo: ser humano, homem e mulher. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos... Como é? Não se detém no caminho de ímpio, não. Bem-aventurado que... Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores e não senta na roda de escarnecedores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não é ficar de mal não, com raiva de ninguém não. Bom dia, estou ocupado, tenho esse projeto para fazer. Dá licença. Oi, fulano. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Paz do Senhor. E vamos embora. Sigo a minha vida, porque a minha alma tem um compromisso com Cristo. Aí ele continua: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Paulo está dizendo: eu não ando com engano. A minha exortação não é com imundícia, não é com fraudulência, não é com engano. Paulo era sério com o Evangelho. Paulo está dizendo: não adianta não. Ninguém vai me persuadir. Ninguém vai me convencer de um outro Evangelho. Ninguém vai me incentivar, me persuadir, me induzir a fazer errado, não. Porque eu tenho um livro, eu tenho a palavra, eu tenho a direção de Deus.
Eu não vou barganhar, não vou vender um evangelho, eu não vou apresentar um evangelho, como ele disse lá em Gálatas 1, se eu pregar um outro evangelho, ou um anjo descer para pregar um outro evangelho, considera nada, mas não receba, não aceite, não queira. Paulo estava dizendo aqui, porque a nossa exortação não foi com engano. Tem gente que está só para trazer transtorno no evangelho com engano. Paulo está dizendo, a minha exortação não foi com engano. Não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, não. Homem de Deus não se vende. Homem de Deus perde terno, paletó, camisa, sapato, gravata, perde presente, dinheiro, mas ele não perde a comunhão com Cristo. Ele não perde a aliança com o Senhor e a igreja de Cristo. Ele passa, por onde ele passa, sempre vai ter gente dizendo assim, é um homem de Deus, a mulher é uma mulher de Deus, os filhos de Deus. Porque uma pessoa compromissada com o evangelho, Paulo estava dizendo para a igreja, olha, não imite tudo que vocês ouviram de mim, o que eu preguei, a minha forma de agir, faça do mesmo jeito. E seguindo, versículo 4, ele diz, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho não nos fosse confiado. Paulo está dizendo, pastor, sou eu. Quem confiou a vocês foi Deus que confiou a mim a vocês. Deus confiou a mim pregar o evangelho. Paulo era o perseguidor da igreja. A Deus disse, vem cá, Paulo, agora tu vai ser perseguido. Paulo está dizendo aqui, olha, escuta isso. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não como para agradar os homens, outra vez. Porque tem gente que quer ser agradado. Faça a minha vontade, não vai fazer não. Eu vou me embora. Eu vou ficar chateado. Eu não vou para o culto. Quem perde é quem, irmãos? A igreja está dessa forma. Por conta disto, não estamos querendo mais imitar a Deus, os grandes homens e mulheres de Deus, mas estamos imitando as pessoas que fazem a coisa errada. Nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Deus prova o nosso coração. Então, irmãos, assim como Paulo estava pregando para aquela igreja de Filipos, exortando a eles para andar numa vida que glorificasse o nome do Senhor, se nós fizermos da mesma maneira, nós também vamos ter um comportamento, fizermos como Paulo fez, imitar Paulo, aos grandes homens e mulheres de Deus, que é exemplo para nós. Se nós nos inspirarmos neles, nós também vamos estar glorificando a Deus. Olhe o seu pastor, olha a família do pastor, olhe os homens do ministério, dirigentes da igreja, veja o comportamento desses homens, dessas mulheres, dessas pessoas. Tem crente onde você estiver, tem crente, pode até ter pouco, mas tem pessoas que são crentes. Olha o comportamento delas, se glorifica a Deus, se inspire, mas não vai se inspirar em pessoas que fazem coisa errada, não. E que comais, que bebais, façais tudo para a glória de Deus. Paulo também no capítulo 1, na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, olha, aqueles que dizem ser cristão, o que é isso? Não são crentes? Não diz que é crente? Mas anda com o comportamento das pessoas do mundo? Aí ele diz assim, com esses tais nem comais. Mas muitos de nós queremos ser mais justos do que Deus. Basta alguém falar com a gente, ligar para a gente, uma vez pedindo a gente, ai, olha Deus, tem o quê? Amém, meu irmão, tá bom, estou ocupado, depois eu falo com o senhor, com a senhora, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, é assim. Porque é melhor obedecer a Deus, imitar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a igreja.